Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para apresentar facilidades do software SG Serve de gestão de serviços e manutenção. Desta vez vou apresentar o cadastro, a análise e avaliação e controle de falhas e defeitos. Bom, o software permite gerenciar falhas ou defeitos Aqui cabe uma definição da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos sobre a questão terminologia também explicada na ABNT, norma ABNT NBR 5462, a diferenciação entre falha e defeito. Falha é toda vez que o ativo perde parte da sua função ou totalidade da função. E defeito é quando ele não perde nem parte, nem a totalidade da função. Então, você tem aqui no software, em tabelas, no menu principal e serviços, os tipos de falhas que eu cadastro, à vontade. Essas falhas podem ser também classificadas, esses códigos, como defeitos. Um curto-circuito pode afetar a função do equipamento, então essa codificação, esse tipo de código estará associado a uma falha que se corrige com manutenção corretiva, tipo de serviço corretiva, ou pode ser um defeito que não causou nenhuma indisponibilidade, nem perdeu parte da função do ativo. E aí é corrigido com a manutenção preventiva. Então, manutenção preventiva corrige defeitos, manutenção corretiva corrige falhas. E essa terminologia será definida com o mesmo código para uma situação ou outra, se a ordem de serviço estiver classificada com tipo de serviço corretiva, se trata de uma falha. Se for um tipo de serviço preventiva, se trata de um defeito, ok? Bom, então vamos verificar aqui um exemplo de OS corretiva. Então eu vou mais devagar aqui, em serviços, planejamento, ou vou naquele abinha aqui de ícones de acesso rápido e marco aqui. Eu vou pegar OS pendente, eu estou no planejamento, só vejo OS pendente, do tipo de serviço, né, corretiva. Aqui, tipo de serviço corretivo. Eu estou em busca de falhas que eu estou presenciando nas OS pendentes. Então, por exemplo, eu tenho verificar o computador que não está funcionando, um computador da produção, que ele, vamos dizer, está programado para hoje, agora estava programado para começar às 7 horas e terminar hoje mesmo às 8 horas, tá? Está programado e foi chamado até uma empresa, né, para verificar. Bom, quando eu termino a OS, por exemplo, vamos supor que eu apropriei mão de obra, eu apropriei alguém aqui, né, o Manuel da empresa Astec, ele veio prestar um serviço, das 7 até agora às 7h50, né? Manutenção no computador. Nesse horário ele fez apropriando esse serviço, ok? E vamos supor que ele utilizou um material do almoxarifado. Vamos supor que eu fiz aqui uma consulta, eu vou consultar tudo que eu tenho, né? Vamos supor que ele foi necessário utilizar aqui um elemento filtrante, tá? Eu estou com saldo zero, não é possível usar esse elemento filtrante, eu não tenho essa possibilidade. Então vamos supor que eu tenha utilizado um outro item aqui, que foi uma junta de vedação.
né? Ok? Eu tenho duas, solicitei uma, ele recebeu, o Manuel é que solicitou e foi fornecido pelo almoxarife e o Manuel recebeu. Ok? Ok. Bom, e vou terminar o serviço. Terminar dizendo que o computador foi corrigido, ok? Bom, qual era a falha? Não funcionar. Então eu escrevo, já que se trata de uma corretiva, ele não estava funcionando. Ele não funciona. Qual foi o componente com problema? Bom, repare que eu utilizei lá um item, né? Que foi, vou voltar lá, né? Vou voltar lá para verificar que eu utilizei uma junta. Então, quando eu terminar aqui o serviço, computador corrigido, eu vou dizer que a junta é que estava com problema. Não estava funcionando, eu não tinha salvo esses dados, né? Eu poderia ter salvo, mas não salvei, abortei. E foi uma junta. Bom, ele não acha porque ele está buscando a família, que é a família do componente. Deve ser, se eu não sei as famílias, eu vou de uma forma geral aqui. A junta são vedações, né? Vedações. E a causa raiz foi, vamos dizer, o que causou, é que eu busco a causa raiz verdadeira, né? Então eu tenho um cadastro de causas lá, assim como eu tive de falhas e defeitos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não tenho aquecimento anormal. Vamos ver as causas que eu tenho cadastrado aqui. Desgaste, entulhamento, uma causa devido a aquecimento. Mas o aquecimento pode não ter sido causa raiz. A causa raiz foi, por exemplo, uma outra razão de ter gerado o aquecimento, né? Então, por exemplo, foi devido a um mau contato. Havia mau contato e a ação que eu fiz, que eu tomei, eu posso escrever parte, mas quando eu não sei eu coloco para ver aqui, foi avaliada a troca, foi troca de material, né? Eu substituí o equipamento, não foi avaliado e trocado material, que foi a vedação, né? E o executor foi o senhor Manel, né? E ele terminou hoje, dia 30, agora às 7h50, e foi dado o aceite agora às 8 horas, pelo João, ok? Bom, nesse momento o computador foi corrigido, mas, por exemplo, requer um estudo para evitar mau contato no componente, tá? Eu digo que houve uma não conformidade, o serviço foi até muito bem feito, mas eu abro uma OS filha de ação corretiva para estudar melhor isso. Então eu dou baixa, início da falha e defeito não está indicado, aí esse problema começou no dia 1 de abril de 2015, está parado desde essa época, às 10 horas. A OS está pendente desde 2 de abril. Repara, eu estou com uma OS bastante tempo pendente. Foi gerado uma OS 33, que é estudo para verificar o mau contato de componente do computador. Aqui veio um serviço executado, né? Da OS mãe, essa é a OS filha gerada do componente do computador da produção, né? Eu digo que é um estudo, a prioridade não vai ser dessa vez emergência, né? Porque tratava de uma emergência, eu posso estudar de forma normal. Eu digo que se trata de uma melhoria que eu vou fazer, vou programar para isso para o ano que vem, vou planejar, né? Para a terceira semana,
Então tá a programar. Quer dizer, só está planejado, ainda não sei que dia certo eu vou fazer. E vou dizer que não é o Manuel que vai estudar, o Manuel é que fez o serviço. O Manuel era o executor encarregado, né? Eu vou direcionar essa OS para o gerente de manutenção, ok? Confirmo, eu tenho HH previsto, bom, ele vai levar umas 10 horas estudando isso, né? Bom, eu tenho uma OS filha que se refere aqui, clicando em OS, a essa mãe, ok? Então, se eu for na mãe que está terminada, eu vejo a filha. E se eu for na filha, eu vejo a mãe. Tá certo? Bom, o que vale isso? Eu posso fazer um estudo, tirar um relatório, por exemplo, de equipamentos, de tempo entre falhas e tudo mais, de computador. Por exemplo, eu quero de computador, né? Então eu vou ver até todas as falhas. Então eu filtro para o tipo de serviço corretiva. Porque se eu não determinar, ele vai pegar todos os tipos de serviço. Mas se eu filtro só corretiva, ele vai pegar só manutenções corretivas relativas às falhas e do computador. Repare, eu aqui já tenho que esse computador apresentou uma falha que ficou 26 horas indisponíveis e devido a mau contato, é a OS que eu acabei de dar baixa, não tem tempo médio entre falhas, porque é uma OS só, e eu depois posso a qualquer instante fazer uma avaliação, eu vou lá em serviços históricos, de tudo que aconteceu, né, em OS terminadas, de computador, por exemplo, para verificar outras necessidades que eu tenho. Então vamos ver, no código de tag computador, né, que é o primeiro campo do tag. Então eu vou verificar todas as OS terminadas, sejam sistemáticas ou não sistemáticas, aqui eu desmarco e acrescento os filtros que eu quiser, tá? Então repara, eu tenho uma lista de OS, só tem uma OS, foi essa que eu acabei de verificar, certo? Verificar que o computador não está funcionando. Estudo para evitar mau contato e tudo mais. É OS terminada. Se eu buscasse também em histórico todas as OS relativas a computador, né? A computador, iniciar filtro, eu vou ter inclusive a OS filha desta mãe. Então se eu for uma associada, repara, essa OS 33 é filha dessa mãe aqui. Então eu consigo saber que quem trabalhou, na filha ninguém ainda trabalhou, mas na mãe, por exemplo, eu consigo saber. E depois se alguém trabalhar, eu consigo saber. Foi o Manuel que trabalhou de 7 às 7h50, eu consigo saber que material foi retirado, foi uma junta de vedação, eu consigo saber o custo total, ou seja, que eu gastei nessa ordem de serviço, foi R$501, quer dizer, eu também tive outros serviços de terceiro, repara, não foi só isso não, eu ainda tive contrato com um fornecedor, não tive, mas tive, por exemplo, um serviço de terceiro que eu paguei R$450 aqui, a visita dessa empresa, ok? Então, essa é muito interessante, é uma ferramenta para você, primeiramente até fazer um estudo de confiabilidade, usando a ferramenta FEMECA, análise de falhas, de modos de falhas, de suas causas e considerando a criticidade, né? Uma ferramenta que a gente dispõe, se houver interesse a gente envia, e também a análise de serviços que tenham ocorrido, tempo médio entre falhas, de acordo com a falha. Ok? Qualquer coisa, entre em contato conosco, comente nessa videoaula. Um grande abraço, até breve.